O meu professor sempre fala que eu devo melhorar o meu texto escrito. Mas eu faço a ortografia certa, eu faço o uso da coesão e ele sempre pede pra eu melhorar. Bom, o meu nome é Carolina, sou formada em Pedagogia e especialista em alfabetização e letramento. E esse é o meu canal sobre educação. No vídeo de hoje, eu vou te dar algumas dicas para como melhorar a sua escrita. Mas antes, eu vou pedir para que você se inscreva aqui no canal, nesse botãozinho de se inscrever. Vai lá, se inscreva! Bom, engana-se você que tá achando aí que escrever é só acertar a ortografia, ter coerência, mas escrever vai muito além disso. Porque escrever é uma interação, né, do escritor com o leitor. Então, um texto escrito comunica algo a alguém. Não é só uma coisa que o leitor vai pegar e falar assim, Não, você vai estar comunicando algo para alguém. Você vai mudar alguma coisa na vida desse leitor. Então, antes de você iniciar o seu texto escrito, você deve se fazer algumas perguntas, né? Primeira pergunta, você tem que saber quem é esse leitor? Quem é o seu público-alvo? É uma pessoa aí mais informal? É uma pessoa da sua família? É o presidente da república? Quem é o seu público-alvo? São crianças, são professores, são estudantes. Pense nesse público-alvo. Você tem que pensar, porque não tem como você direcionar o seu texto para um estudante e a mesma linguagem que você usa para esse texto, que é para estudantes, usar para professores, por exemplo. Cada um tem um tipo de linguagem e interação, né? Você tem que comunicar da forma certa para esse público-alvo. Então é muito importante, antes de você ali escrever seu texto, faça esses tópicos. Quem é o meu público-alvo? Para quem eu quero me comunicar? O que eu quero comunicar, né, para esse público-alvo? Quem que é esse público-alvo? A segunda pergunta é: o que ele conhece sobre esse assunto? Ele conhece razoavelmente sobre esse assunto? Mediano? Conhece muito? Você tem que pensar nisso. Porque às vezes você tá, vamos supor aí, vamos colocar o exemplo que eu falei do estudante. Às vezes você está direcionando um texto para um estudante, né? Melhor, você está fazendo um texto para o seu professor. E aí você tem que saber o que ele conhece sobre esse assunto. Ele conhece mais ou menos esse assunto? Ele conhece mediano esse assunto? Ele conhece muito bem esse assunto? Porque se ele conhece razoavelmente, você vai ter que se aprofundar mais nesse texto. Você vai ter que colocar detalhes. Porque na hora que ele estiver lendo, ele falar assim, sim, virar aquela chavinha, né? Tipo assim, tô entendendo, tô desenvolvendo aqui o texto. Sabe aquele texto que você lê e você não entende nada? Então, porque a pessoa não pensou no que aquele leitor sabia desse assunto, né? Se a pessoa não sabe nada sobre esse assunto, então você tem que se aprofundar em detalhes. Agora, se ele sabe mediano ali, ok você discorrer, colocar detalhes, mas já dá pra você desenvolver de uma forma mais sucinta. Agora, se ele conhece bem o seu texto, você não pode deixar de lado os detalhes, se aprofundar, mas dá pra você falar de uma forma mais sucinta, mais resumida, que a pessoa que você está direcionando esse texto, né, o seu público-alvo, vai compreender. Terceira pergunta, que engloba aí um pouco do público-alvo. Você tem que pensar, esse público-alvo é o seu familiar? É o seu amigo? É uma pessoa de convívio próximo? Ou é uma autoridade? Quem é essa pessoa com quem você está se comunicando, que você vai interagir? Porque se for, às vezes, um bilhete que você está escrevendo, tudo bem, né, você fazer uma escrita mais informal. Porque é uma pessoa que você conhece, é da sua família, é o seu amigo. Tudo bem você usar uma linguagem mais informal. Agora, se seu público-alvo que tá aí já é uma autoridade, né, no assunto, às vezes é um presidente da república, alguém que você quer direcionar aí um texto mais formal. Então você tem que pensar quem são esses dois nichos aí, esses dois público-alvos que você está querendo se comunicar. Entenda e não se esqueça, tá? Texto escrito é um meio de comunicação também.
Você está se comunicando, colocando as suas ideias, tá? Não é só ortografia, não é só coesão, não é só coerência. É se comunicar com o outro. O outro tem que ler o seu texto e falar assim, verdade. Sim, tá, né? Faz todo sentido aqui dentro do meu contexto. Não é só, vou escrever qualquer coisa aqui. Não. Tem que ter uma intencionalidade. Tem que ter uma intenção. Bom, a quarta pergunta aí que você deve se fazer antes de começar o seu texto escrito é: o que o seu leitor deve saber quando acabar de ler o seu texto? O que ele tem que... Ali, acabou de ler o seu texto e falar, entendi tudo. Você está direcionando esse texto para o seu professor e é sobre uma receita? Você vai entregar o gênero textual receita para o seu professor. Então, você já definiu o seu público-alvo, você já definiu aí a linguagem que é desse gênero textual receita, né? E você tem que definir aí o que ele vai aprender no final com o seu texto. Ele não vai aprender a fazer a receita? Às vezes é um bolo, às vezes é um pão, às vezes é um... não sei. Ele vai aprender alguma coisa. Eu tô escrevendo uma notícia pro meu professor. Então, ou uma notícia para a escola, ou uma notícia para minha comunidade. Então, você já sabe o seu público-alvo, você sabe qual a linguagem que você tem que usar. Se você está direcionando para família, para autoridades, para pessoas da sua comunidade. E você tem que pensar, o que eu quero que esse público-alvo saiba quando terminar o meu texto. Acabar de ler em meu texto. O que ele tem que saber? Então você tem que pensar isso. Melhorar o seu texto escrito não é só corrigir seus erros ortográficos. Não é só ser coerente. É você pensar, é você direcionar, é você refletir. Por isso é muito importante você fazer esse esqueminha, né, esse esqueleto aí, onde você pensa o seu público-alvo, você pensa a sua linguagem, você pensa o que você quer que esse público-alvo saiba no final. Então, faça esse esquema. Direcione o seu texto. Então, né, pense, reflita por ele. E depois você escreve. Escreve o seu texto. E aí você lê o seu texto. Você fala, está coerente com todos esses esqueminhas aí? Tá certo o meu público-alvo? Ele vai aprender alguma coisa com o final? A ortografia tá legal? Agora você já pode entrar com a ortografia. A coesão tá legal? Tá tudo dentro dos objetivos que precisam ser atingidos? Se estão, ótimo. Você, não tá tão assim bom. Acho que eu posso revisar e fazer novamente. Eu aconselho você fazer novamente, reescrever, né? Tem uma coisa que é muito usada aí pra escrita mesmo, né? Pro texto, que é o uso, a reflexão e o uso. Você faz uso dessa escrita, você escreve, você reflete sobre ela e você faz o uso novamente, que você reescreve. Então, eu quero que você pare e pense. Escrever é muito mais além do que colocar a sua ortografia, colocar a sua coesão. Você tem que pensar, fazer o uso e pensar. E eu quero que você comente aqui embaixo. Eu já sabia disso, você já sabia que eu tinha que fazer um texto refletindo aí quem era o meu público-alvo, quem eram as pessoas que eu estava direcionando o meu texto. Ou fala assim, eu não sabia nada disso, Jesus, tô sabendo a partir de agora. Escreve aí pra mim, sabia, hashtag, ou hashtag não sabia, que eu vou gostar de saber. Então, essas são as minhas perguntas que você deve fazer antes de um texto escrito. Faça isso e depois me conta também aí se melhorou os seus textos. Eu vou pedir para que você se inscreva aqui no canal e, principalmente, deixe muito, muito, muito like nesse vídeo. Porque aí eu sei que vocês gostam desse tipo de conteúdo, que é relevante, e eu posso trazer mais para vocês. E não se esqueça de me seguir lá nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. Lá tem muitos conteúdos relacionados à educação e conteúdos como esse sobre comunicar, escrever. Então me sigam nas redes sociais. Até uma próxima. Tchauzinho!